Mais um assunto do reino plantae. Nós vamos estudar agora a morfofisiologia vegetal. O que compreende a morfofisiologia? É você estudar todos os órgãos da planta, né? A raiz, o caule, a folha, a flor, a semente e o fruto. Mas só que hoje nós vamos só estudar 3: raiz, caule e folha. Vou dividir esse vídeo em 2 partes para não ficar tão grande assim. Então vamos entender aqui as partes da planta, né? Então, começando pela raiz. Aqui nós temos as raízes da planta. Ela tem aqui desse tipo de raiz, ela tem uma raiz principal e aqui do lado as raízes laterais, ou também chamadas de raízes secundárias. Então, esse pedaço aqui da planta, né, esse órgão da planta, nós chamamos de sistema radicular, que compreende as raízes. E existem vários tipos de raízes, nós vamos ver cada uma delas. Depois aqui, ó, entre a divisão da raiz e o começo do caule, né, tem uma estrutura aqui chamada colo, e daqui começa a surgir o caule. O caule tem aqui a presença das folhas, das flores e dos frutos. Toda essa parte aqui do vegetal nós chamamos de sistema caulinar. Então aqui tem a folha, esse cabinho aqui que prende a folha ao caule se chama pecíolo. Tem a parte aqui entre o caule e o pecíolo, que nós chamamos de gema axilar, que faz com que cresça brotos e folhas nas laterais do vegetal. E tem a gema terminal, ou também axilar, que faz o vegetal crescer, né, nesse sentido aqui. E a gema axilar cresce nesse sentido aqui, ok? Então, esses 2 tipos de gema. Entre os duas folhas aqui, nós temos o entrenó e aonde tem o comecinho aqui, ó, do pedúnculo ou do pecíolo, nós chamamos de nó. E aqui tem a flor, né, que vai ter ali os seus estames e seus carpelos, as pétalas, as sépalas e etc. Mas como nós vamos ver cada um de forma individual, e essa figura aqui está mostrando de forma geral, então não precisa se preocupar. Vamos falar muito detalhe ainda sobre cada estrutura dessa, ok? Vou começar então pelas raízes. Qual é a função da raiz? Fixar, né, o vegetal no solo ou no substrato. O substrato pode ser uma rocha, pode ser alguma outra coisa que a planta vai se fixar ali. A raiz também serve para absorver água e nutrientes do solo. Ela pode acumular reserva nutritiva também, né? A forma de amido, que a reserva nutritiva da planta é o amido. Ela pode retirar o oxigênio do ambiente, né? Dependendo da planta, plantas de manguezais, por exemplo, o solo ali é pobre em oxigênio. Então, as raízes elas ficam para o lado de fora do solo, né? Que são raízes pneumotócoras. E essas raízes, né, ficam para o lado de fora, por quê? Porque elas pegam ali o oxigênio da atmosfera para a planta. E também as raízes servem como suporte para os vegetais de grandes dimensões, né? O vegetal é tão grande, então as raízes têm que ser fortes e grandes também para aguentar o peso daquele vegetal. E quando também tiver ventos, né, não derrubar ali a planta. Então, quais são as funções, né, das raízes? Fixar o vegetal, absorver água e nutrientes, acumular reserva nutritiva, retirar o oxigênio da atmosfera e servir como suporte, principalmente para os vegetais de grande dimensão. Quais são as partes, né, ou como uma raiz ela é dividida? Então, aqui tem algumas estruturas que nós encontramos em todas as raízes, tá? Então, aqui, essa parte aqui de baixo, nós chamamos de coifa. É a zona meristemática, onde acontecem várias mitoses, e essas mitoses vão fazer o quê? Que a raiz cresça cada vez mais se aprofundando para dentro do solo, tá? Então, essa parte aqui é a coifa.
chamada de zona meristemática, e o prolongamento dessa coifa, e ela é bem resistente porque ela que vai furar, né, ela que vai cavar o solo para penetrar cada vez mais dentro do solo, e as divisões celulares que acontecem aqui é feita por mitose. Nessa região aqui, ó, logo depois da coifa, chama-se zona lisa, que é só um prolongamento aqui da raiz, porque ela vai crescendo. E logo aqui em cima, ó, essa parte aqui, que parece uma parte cheia de pelinhos, né? Por isso que se chama zona pilífera, que tem aqui vários pelos que são absorventes. É aqui que vai ser absorvido a água e os nutrientes do solo. Então, quanto mais pelo tiver nessa zona que é chamada zona pilífera, mais absorção de nutrientes e água essa raiz irá fazer. Logo acima aqui da zona pilífera, nós temos a zona suberosa. Essa zona suberosa tem algumas ramificações das raízes que são secundárias. E aqui, ó, nessa parte aqui, que nós chamamos de colo, é justamente a divisão entre a raiz e aqui vai começar a crescer o quê? O caule, tá? Então, a estrutura que fica entre a raiz e o caule se chama colo. Então, essas são as partes de uma raiz. Aqui, se você pegar um corte, né, fizer um corte na raiz, você consegue ver também ali a disposição dos vasos condutores de seiva, já que é na zona pilífera que ela vai absorver água e sais minerais, que é a seiva bruta, para ser levada lá para as folhas para se transformar em seiva elaborada. Então tem que ter vaso condutor de seiva na raiz também, que é o xilema e o floema. Nesse corte aqui, ó, você consegue observar justamente isso, ó, o floema primário, que é essa partezinha aqui, e o xilema primário, que é essa parte aqui do meio. E aqui tem uma foto, né, de microscopia, tá? Onde você observa justamente o quê? O floema aqui do ladinho e o xilema fica aqui no meio. Isso de uma raiz. Os sais minerais entram na raiz por difusão, ou seja, do meio mais concentrado, que no caso aqui vai ser o solo, para o menos concentrado, que no caso é a raiz. Tá? Então, por difusão, esses sais minerais irão fazer o quê? Entrar nos vasos condutores de seiva. E a água? A água vai entrar por osmose. Tá? Então, aqui ó, tem uma figura mostrando isso. Ela pode fazer dois percursos, tá? Ela pode entrar aqui, claro, pela zona pilífera, então nos pelos absorventes. Ela pode entrar aqui, ó, por meio da zona pilífera, ou seja, do pelo absorvente, e passando de célula a célula, tá? Então, por difusão ou por osmose, se eu estiver falando de água, né? Vai estar passando aqui, ó, de célula para célula até chegar aonde? Até chegar nos vasos condutores. E ela também pode fazer outro caminho. Em vez de passar de uma célula para outra, ela pode passar entre as células. Então, ela vai fazendo aqui, ó, um percurso como se fosse um labirinto. Ela vai circulando aqui, ó, as células até chegar também aonde? Lá nos vasos condutores, tá? Então, ela pode pegar esses dois caminhos. Ela quem? A água, se for por osmose, ou também os sais minerais, tá? Tanto os dois, um ou outro pode pegar esses dois caminhos, uma célula por célula ou entre as células. Mas com o objetivo de quê? De sempre vir pelos pelos absorventes até chegar ali, né, aos vasos condutores de seiva. Quais são os tipos de raízes? Nós temos as raízes subterrâneas, que pode ser de dois tipos, fasciculada ou cabeleira, que é essa daqui, ó, toda espalhadinha, né? Realmente parece um cabelo, por isso que se chama também cabeleira, tá? Muito importante para evitar o processo de lixiviação. O que seria isso? Se tiver ali um barranco, e no caso de épocas de chuva, ou seja, aquele barranco pode fazer o quê? Se encharcar e desmoronar. Agora, se eu tiver plantas com raízes do tipo fasciculada ou cabeleira, e essas raízes aqui são bem fortes, elas seguram esse barranco.
e com isso não irá desmoronar, mesmo que ele esteja bastante encharcado da água da chuva. Então, é um processo que pode ser feito e o capim, né, tem esse tipo de raiz e outras plantas também podem segurar ali o barranco de cair. E tem também a outra raiz do tipo subterrânea, que é a axial ou pivotante, que são raízes que fazem reserva de nutrientes. E a reserva de nutrientes do vegetal é o amido. Então eu tenho aqui, ó, um pivô no meio e do lado aqui, ó, as raízes secundárias. Por isso que ela é chamada de axial ou pivotante, tá? Porque nasce aqui essa estrutura bem no meio, mais firme, mais forte. E depois aqui na lateral vai surgindo raízes secundárias que também irão se espalhar para garantir quanto mais, né, raiz estiver espalhada também, mais nutriente ela consegue absorver. Temos também as raízes do tipo tuberosa, que são hipertrofiadas, ou seja, inchadas assim, ó, como aqui ó, a batata doce e a cenoura, por exemplo, né? Mas também tem ali rabanete, nabo, né? E no caso aqui mandioca. Então todas elas vão fazer o quê? Vão ficar hipertrofiadas, ou seja, grandes, inchadas, e vão armazenar ali amido, né? E outros nutrientes. Então, essas raízes acumulam reserva nutritiva, principalmente o amido, mas também pode, além do amido, né, ter vitaminas, sais minerais. E pode ser tanto axial como fasciculada. E aqui tem alguns exemplos, né? A cenoura, o rabanete e o nabo são axial, a mandioca e a batata doce são fasciculadas. Mas todas elas são do tipo tuberosas e armazenam reservas nutritivas, ok? E serve de alimento aí, né, para muita gente. Existem as raízes também do tipo aéreas. Então nós temos ali a tipo de raiz aérea chamada suporte ou escora. Ela realmente, o nome já diz, né, para que serve. Ela realmente dá o suporte para a planta. Então aqui, ó, não parece que tem um galho aqui com várias estacas ao lado, né, segurando esse galho? Essas estacas aqui são justamente o quê? As raízes. E por que ela é aérea? Porque ela fica acima do solo, tá? Então ela vai servir ali de escora para aquele vegetal não tombar, não cair. Tem também a do tipo tubular. Ela vai se fundir com o caule e dar equilíbrio à planta. Se você olhar isso aqui, ó, parece que tem uma tábua aqui presa ao tronco da árvore, né? Uma tábua de um lado, do outro, aqui para trás também tem. Então, essas raízes, elas dão um suporte, né? Dão equilíbrio para a planta. E parece realmente uma tábua, se você observar bem, né? Por isso que ela tem o nome de tabular. E também é aérea porque fica uma boa parte dela para fora do solo. Aqui tem o exemplo, né? Que a figueira é assim. Tem as raízes aéreas também do tipo estrangulante, que é uma raiz de uma planta epífita, por exemplo, que vai estrangular o floema da planta de apoio. E muitas das vezes mata essa planta, porque essas plantas que têm raiz do tipo estrangulante geralmente são plantas parasitas. Aqui você vê na figura ó, o cipó mata-pau. Aqui no meio ó, tem o tronco da árvore e essas raízes aqui ao redor, entrelaçadas aqui, ó, é do cipó mata-pau. E eles vão estrangulando a planta ao ponto de não deixar ela crescer mais. Além disso, elas matam ali o floema, estrangulam o floema da planta e a seiva não vai conseguir passar, né? Então o vegetal vai ficar sem nutrição e vai acabar o quê? Morrendo. E temos também as raízes aéreas do tipo pneumotóforas, que foi aquela que eu falei, né, lá do manguezal. Tá vendo esses tocos aqui, ó? São vários tocozinhos para fora do solo. Por quê? Porque o solo aqui de manguezal, ele tem pouco, é pobre em oxigênio. E a planta precisa de oxigênio também para fazer respiração celular. Aí as raízes vão ficar aqui, ó, todas para fora, apontando para fora, para que elas possam capturar o quê?
oxigênio da atmosfera, ok? Então é muito comum você encontrar esse tipo de raiz aérea aonde? No mangue, no manguezal. Tem também a sugadora, também de plantas parasitas, né, como a erva de passarinho, por exemplo. Então aqui tem o tronco, né, o galho de uma planta e aqui, ó, ela está presa aqui, ó, sugando a seiva da planta que está me servindo de hospedeira, e essa aqui é a parasita. Então a parasita penetra na planta hospedeira até conseguir absorver a seiva dessa planta. E conforme ela for sugando ali, essa planta aqui vai morrer também. E tem a raiz aérea do tipo cintura, que possui pelos nas raízes, chamados de velame, para evitar ali perder água. Isso a gente encontra muito nas plantas epífitas, como as orquídeas, né? Então você vê aqui, ó, várias raízes penduradas aqui, né? E serve para fazer o quê? Evitar perder água para o ambiente. Né? E elas vão absorver também da onde o nutriente e também a água do própria atmosfera. Essa planta aqui não vai sugar nada da planta em qual ela está morando. Tá? A relação de inquilinismo, uma não prejudica a outra. Então aqui essa planta não será prejudicada e nem beneficiada, é uma relação nula, tá? Ao contrário dessa daqui, a sugadora é parasita, então vai causar problemas aqui para essa planta. No caso da cintura, não é parasita, ela está ali só morando, só de inquilinismo, né? É uma inquilina ali, então não vai causar prejuízo nenhum. Temos também a grampiforme, que essa raiz, aqui ó, parece vários grampinhos, né? Igual grampo de grampeador, né? E ela grampeia realmente o substrato onde ela está crescendo, que é aquela planta trepadeira, né, a era, que sobe nos muros, né, que é muito usado para ornamentação. Se você ver, parece que são vários grampinhos, né, presos ali na parede, que vai fixar o vegetal ali. E tem também a adventícia, que é a raiz que sai, né, de partes do caule. Então aqui eu tenho o caule e aqui ó, várias raízes saindo aqui, né, para dar também um suporte a esse vegetal. Então ela sai ali de partes do caule e penetra aqui no solo. E temos também as raízes do tipo aquáticas, né, de plantas que são aquáticas, que vão fazer o quê? Ajudar essa planta a flutuar na água. Então elas são cheias de qual tipo de substância ali, né? Ou seja, de uma parte da planta, né? Que é o parênquima aquífero, que vai ficar cheio de quê? De ar, né? Para fazer ela o quê? Boiar. Então é um tipo de tecido, né? O parênquima. Ele está cheio de ar, que vai fazer a planta o quê? Boiar. Que são plantas aquáticas, precisam ficar ali na superfície para ter contato com o sol e fazer a fotossíntese. Então essas raízes aqui, ó, né, é como se tivesse cheio daquelas boinhas de braço que você usava para nadar na piscina, né? É como se fosse isso. Então são várias bolinhas que tem aqui na raiz, cheias de ar, que vai fazer essa planta boiar. Aí aqui tem um exercício que caiu, ó, no FJF, só não me lembro agora qual foi o ano, mas com uma questão discursiva em relação a esse assunto que são as raízes. Então vamos fazer junto esse exercício. O esquema abaixo representa caminhos de absorção da água pelos vegetais. Lembra que foi aquele que eu falei? Aqui é a raiz, aqui é a zona pilífera, onde tem os pelos absorventes, que é onde a planta vai fazer a absorção de água e sais minerais do solo. Ela pode pegar dois caminhos, ou ela passa aqui por difusão, ou seja, do meio mais concentrado para o menos concentrado, célula por célula, até chegar aonde? Até chegar o vaso condutor de seiva, que no caso aqui vai ser o xilema, ou ela vai percorrer aqui, ó, entre as células, como se fosse um labirinto, também até chegar ao xilema. Sobre o esquema, responda. Qual órgão vegetal está representado no esquema acima? E qual a região quanto à morfologia externa, onde foi realizado o corte esquemático?
Ó, eu até já falei a resposta, né? Essa aqui é o quê? Uma raiz. Então, o órgão é a raiz. E que região da raiz é essa, né? Qual é a região? É a zona pilífera, porque é onde é absorvido a água e sais minerais. Então, a resposta é muito simples, ó, e caiu, ó, na UFJF. Tá? Então, raiz, zona pilífera. Letra B. Quanto à compartimentalização, diferencie o caminho A, né? O caminho A é passando aqui, ó, entre as células, do caminho B, né? Que é passando aqui, ó. No caso, o caminho A é dentro da célula, né? Célula por célula, e o caminho B é entre as células, tá? Então, ele quer que você diferencie esses dois caminhos, que a água pode seguir quando está sendo absorvida pelo vegetal. Então, a absorção de água se dá pelo caminho A, por dentro das células, que nós chamamos também de via simplasto, e pelo caminho B, que são os espaços intercelulares, que nós chamamos de via apoplasto. Tá? Não precisaria colocar esses nomes, é só dizer o que você está vendo aqui na figura, ou por dentro da célula, ou entre as células, tá? Isso aqui é só um adicional, é só algo que você pode colocar a mais, que pode garantir uma pontuação, né, em relação aos outros candidatos. Então, anotem aí essa questão. E a letra C? A camada de célula Y, que é esse pedacinho aqui, ó, que é logo essa parte aqui, tá? Se encontra entre o córtex e o cilindro vascular. Possui suas paredes celulares impregnadas por suberina, formando faixas denominadas estrias de Gaspari. Nomeie a camada Y e cite a função das estrias de Gaspari no processo de absorção de água dos vegetais. Então, a camada Y é a endoderme, que é a parte mais interna ali do vegetal, tá? E as estrias de Gaspari fazem com que a água, né, que estava sendo absorvida por esses via espaços intercelulares, passe a ser conduzida por dentro das células. Então, até aqui, ó, olha esse caminho B, veio pelos espaços entre as células. Chegou aqui, vai ter que agora começar a fazer o quê? Passar por dentro das células até ele atingir o quê? O xilema. Tá? Então, essa camada Y é justamente a endoderme e a função das estrias de Gaspari é justamente essa, de fazer com que essa água que está sendo absorvida ali pelas raízes, né, na zona pilífera, passe a ser conduzida por dentro das células, para que ela possa agora penetrar o vaso condutor de seiva aqui, que é o xilema, que é ele que vai levar a seiva bruta lá para as folhas. Ok? Então anotem aí essa questão, que vale muito a pena, né, ter esse adicional aí para estudar no caderno de vocês. Agora falando um pouquinho sobre caules. Quais são as funções dos caules? A principal função é fazer o quê? A conexão das raízes com a folha. E qual é o nome da parte que faz essa conexão? É chamado de colo, né? Então ali, aonde vai até o finalzinho da raiz e o começo do caule, né, aquela região intermediária ali, se chama colo. Então, a principal função é essa, é fazer a conexão das raízes com as folhas, porque vai vir pela raiz o quê? A seiva bruta, chegando até as folhas. E lá nas folhas vai ser feita a fotossíntese, onde vai ocorrer a transformação da seiva bruta em seiva elaborada, tá? E depois, é claro, vai voltar isso por todo o vegetal. E é através dos caules que a seiva é distribuída, como eu falei. Reserva também de nutrientes, então tem muito caule que tem reserva de nutrientes. E qual seria o nutriente? O principal também é o amido, tá? A batata inglesa, por exemplo, né, é um caule. Já a batata doce é uma raiz. Mas aí, ó, as duas, né, absorvem o quê? E reservam o quê? Nutrientes. E o principal ali é o amido.
Tanto a batata inglesa como a batata doce tem muito amido, por isso que são estufadas. Só que a diferença é que a batata inglesa é um caule e a batata doce é uma raiz. Os caules possuem gemas, que são conjuntos de células meristemáticas que vão formar os ramos e as folhas, ou seja, vai fazer o crescimento do vegetal, tanto para os lados como para cima, tá? As gemas axilar, né, ou lateral, vai fazer o crescimento para os lados e a apical vai fazer o crescimento para cima. Aqui tem até uma figura para facilitar o entendimento de vocês, né? Então aqui, ó, o caule, a região, né, que tem ali entre uma folha e outra é chamada de entrenó. E essa regiãozinha aqui, ó, onde começa a surgir aqui um brotinho para formar a folha, tá? Onde tem aqui uma folhinha nascendo, nós chamamos de nó. Aí tem aqui, ó, o caule e o ramo. Aqui no meio tem muita gente chama de olho, né? O olhinho da planta. É claro que planta não tem olho. Se chama o quê? Gema axilar, mas também é chamado de olho. Então aqui, ó, essa gema axilar é da onde vai brotar o quê? Um novo ramozinho ali e dar origem às folhas, tá? E tem a gema também, ó, apical, que fica aqui em cima, que vai fazer o crescimento, né, do vegetal para cima. Quando eu quero fazer uma poda de uma planta, tudo vai depender do que eu corto. Se eu cortar fora aqui, ó, essa parte, que é a gema apical, a planta não vai mais crescer para cima até que brote de novo essa gema apical. Então, ela, nesse momento que eu cortei isso aqui, ela vai crescer para os lados. Agora, se eu cortar essa parte aqui, ó, a gema axilar, e deixar a gema apical, em vez do vegetal crescer para os lados, ele vai crescer só para cima, até brotar isso aqui de novo. Então, eu posso ir regulando o crescimento e o formato da planta na poda de acordo com que tipo de estrutura eu estou cortando. Se eu cortar a gema apical, ela vai crescer para os lados, só para os lados. Aí vai encorpar, né? Vai ficar bem cheio a copa ali de uma árvore ou então de um arbusto. E se eu cortar as gemas laterais, aí esse vegetal vai ganhar altura, né? Ele vai crescer em extensão. Isso vai depender do propósito que eu queira ali para o vegetal. Então a poda trabalha nesses dois sentidos aí, ok? Aí aqui de novo, né? Uma figura, se eu fizer ali um corte no caule e observar no microscópio, eu vou ver essa arrumação. De quê? Dos xilemas e floemas, né, que são os vasos condutores de seiva. No caso de uma planta dicotiledônea, eles ficam mais arrumadinhos aqui, ó, na extremidade. E o meio fica sem os vasos condutores. Já numa planta monocotiledônea, ele fica distribuído de forma, né, aleatória, né? Não tem ali uma arrumaçãozinha igual a dicotiledônea. Então você pode ver que está tudo espalhado aqui, ok? Então tem essa diferença aí também. E falando em relação ao crescimento do vegetal, tem algumas partes aqui que são importantes a gente relembrar, né? Já vimos isso daí no ano passado, no primeiro ano, mas vamos relembrar. Aqui, ó, o câmbio, junto com o felogênio, é responsável por fazer o quê? O engrossamento do caule, tá? Então aqui está o câmbio, ó, essa estrutura aqui, e o felogênio é essa parte aqui mais externa, um pouquinho. Esses dois aqui vai fazer com que o crescimento do vegetal seja o quê? Né? Ele vai engrossar. Já o albuno, que é essa parte aqui, ó, é o xilema funcional. Então é aqui que vai estar sendo conduzido, né, a seiva bruta indo lá para as folhas. É por essa parte aqui, ó, o albuno. E o cerne? O cerne é essa parte mais no meio aqui da planta, que seria o quê? O xilema não
funcional, que é justamente como eu descubro também a idade da planta, né? Cada anel desse daqui, ó, significa que a planta viveu ali uma primavera e um inverno, ou seja, um ano. Então, cada anelzinho desse daqui, eu contabilizo um ano na idade do vegetal. Aí é só eu contar quantos anéis tem ali o cerne, que eu vou saber quantos anos de vida aquele vegetal vai ter, tá? Só dessa parte aqui, ó, da parte que se chama cerne, tá? Que eu vou contar e saber a idade do vegetal. Quais são os tipos de caules? Nós temos os caules subterrâneos, chamado rizoma. Ele cresce embaixo do solo, de forma paralela, ou seja, deitado na horizontal. Quais são os tipos de planta, né, que nós podemos dar como exemplo? A bananeira e a samambaia. Então, o caule da bananeira, ele é subterrâneo. Ué, e aquilo que eu vejo para o lado de fora? São as folhas, né? Por incrível que pareça, tem muita gente que aquilo é a folha, aquilo tudo é a folha. Sim, né? Tem ali o pedúnculo e as folhas. E o caule fica embaixo da terra, ele é subterrâneo, tá? E é de forma horizontal. Assim também como as samambaias, tá? Então, o tipo de caule desse jeito se chama rizoma. E tem também um outro caule subterrâneo, que é o tubérculo, né? Que é da batata, né? Batata inglesa, que é aquela batata amarelinha. Ela faz reserva de açúcar, né? Que é um carboidrato em forma de amido. Então, ali a batata inglesa é um caule, não raiz. Temos também a do tipo bulbo, né? Que é um caule reduzido, protegido por folhas que guardam também reservas nutritivas. E esses caules são chamados de catáfilos. Onde a gente encontra isso? Na cebola e no alho. Então aqui, ó, cada gominho desse aqui, ó, cada alho desse, cada gominho é um catáfilo. Então o alho, ele é um bulbo do tipo complexo, porque ele tem vários catáfilos ali, né, separados. Então cada gominho desse daqui é um catáfilo. E o conjunto todo forma ali o caule dessa planta, né? Aqui é o caule, aqui vai nascer as folhas e aqui embaixo fica a raiz. Mesma coisa a cebola, né? Aqui, ó, as raízes aqui. Isso tudo aqui, que é a parte que a gente come, né? É a cebola, ou seja, é o caule dela, que é um catáfilo único, por isso que nós chamamos de bulbo simples. E aqui vai ter as folhas, que muitas vezes a gente faz lá a cebolinha, né, como tempero. Você corta ali as folhas, usa como tempero, e também o caule, né, que é esse bulbo aqui, só que ele é um bulbo único. Diferentemente do alho, que cada gominho desse, né, forma ali o bulbo. Então aqui, ó, as raízes, o caule e as folhas. E ele é subterrâneo, tanto do alho como da cebola fica embaixo da terra. Então, para você tirar ali, você tem que puxar pelas folhas, né? Arrancar ali da terra. Aí você vai ver ali o caule e é o que você pode comer, né? No caso, tanto do alho como da cebola, você pode comer tanto as folhas como o caule. Muito usado em tempero, né? Temos também os caules do tipo aéreo. Nós temos ali o tronco, que é aquele caule grosso, né? Bastante ramificado, que você vê aí a maioria das árvores, né? Frutíferas. Temos o estipe, que é um caule cilíndrico com folhas nas pontas, como no caso da palmeira. E temos o caule do tipo haste, que ele é fininho, né? Não engrossa, e ele é clorofilado, então ele pode fazer fotossíntese no caule. Né? Esse tipo de caule ele consegue fazer fotossíntese. Então nós temos ali, por exemplo, os brócolis e a hortelã. Aqui, ó, a foto da hortelã. Então o caule é fininho e clorofilado. Então se eu arrancar todas essas folhinhas aqui para fazer um chá de hortelã, por exemplo, a haste ali que fica, né, que é o caule, continua fazendo fotossíntese e daqui a pouco brota tudo de novo, tá? Então, esse é uma particularidade dessa planta, é conseguir fazer fotossíntese também no caule, porque ele é
clorofilado. Temos do tipo colmo, que não se ramifica e tem gomos, né, na sua estrutura, que é o bambu e a cana-de-açúcar. Você vê ali, né, o tronco assim, o caule, né, aí tem uns gominhos. Esses gominhos aqui, né, é o do tipo colmo. Temos também o volúvio, que são caules de trepadeiras, né, que vão se enrolar ali e dar o suporte, né, para aquela planta, como por exemplo o maracujá faz isso, o chuchu também. E tem o sarmentoso, que é um caule que vai rastejar pelo chão e as raízes saem ali um único ponto, né, no caso o chuchu. O chuchu ele tem também aquelas gavinhazinhas que vão segurar, mas aí no caso aqui as gavinhas vão ser estruturas foliadas. No caso do maracujá vai ser do tipo caulinar. Aí aqui o chuchu ele rasteja, né? Ele vai se espalhando, espalha muito fácil. Qualquer chuvinha que tiver ali, aquilo ramifica tanto que espalha para tudo quanto é lugar, né? E vai sair várias raízes ali, né, no caso, no único ponto, mas os caules vão se espalhar por todo lugar, fazendo ali, né, o crescimento desse vegetal. Aí aqui temos o estolão, que é um caule também que rasteja pelo chão e as raízes agora vai sair aonde? De várias partes do caule, como por exemplo o morango. Então olha só a diferença do sarmentoso é que as raízes vão sair de um único ponto, mas o caule também vai se espalhar. Já o estolão, o caule também vai se espalhar, só que as raízes agora vão sair de várias partes do caule, né? Aí aqui o exemplo é o morango. E as gavinhas, que são essas estruturazinhas aqui, ó, que vai se enrolando, prendendo em tudo quanto é lugar, né? Aqui tem até uma cordinha aqui, né? Ela tá presa aqui nessa cordinha, mas pode prender na parede, pode prender em outra planta, né? Ela vai se agarrando e vai subindo, né? Que são plantas o quê? Trepadeiras, então elas vão subindo para poder conseguir se espalhar o máximo possível e ficar também mais perto do sol. Então são estruturas caulinares que fixam o caule, né, dessas plantas trepadeiras. Temos o clatódio, que é um caule de plantas do tipo quê? Xerófitas. O que é isso? São aquelas plantas de ambiente seco com falta d'água, como por exemplo os cactos, tá? Os cactos, né, ele tem ali, o caule dele é essa parte verde aqui. E também faz fotossíntese, assim como lá na hortelã. E aqui tem uma particularidade muito interessante que costuma cair muito em prova, que é a transformação das folhas, né, sendo reduzidas a espinhos, para evitar o quê? Perder a água para o ambiente, já que ele já vive em ambiente com falta de água, quanto mais água economizar, melhor para o vegetal. Então, a clorofila que estava aqui nas folhas, migraram todas elas para onde? Para o caule, por isso que o caule é verdinho. E é onde acontece também o quê? A fotossíntese, tá? Então essas plantas aí, né, também fazem fotossíntese no caule. São exceções, tá? Porque todas as plantas, a maioria fazem fotossíntese nas folhas. Nesse caso aí, faz no caule porque a clorofila migrou da folha para o caule, já que a folha se transformou em espinho. E esses espinhos, né, também protegem os caules contra herbivoria, já que o caule tem bastante nutrientes e água também acumulado, muitos animais podem querer se alimentar. Aí o espinho não vai deixar, né? A pessoa dá uma bocada ali e furar a boca com aqueles espinhos, é um caso a se pensar, né? E temos também as plantas aquáticas, né, o caules aquáticos, também cheio de quê? De parênquima, que é um tipo de tecido, né? Aerífero, ou seja, vai estar cheio de bolsinhas, né, bolinhas de ar, para fazer a planta o quê? Flutuar. Então, além de ter isso nas raízes, também vai ter aonde? Nos caules. Só em planta aquática que vai ter, claro. Elas é que precisam flutuar na água, então
Esse parênquima aerífero, né, é específico para esses vegetais. Outro exercício para a gente treinar essa parte aí, né, de caule. E falando dos que são mais cobrados em prova, que são, né, os cactos. Então, cactos são plantas adaptadas a climas secos. Eles têm uma aparência bem característica devido ao caule verde e grande quantidade de espinhos. Por que a transformação de folhas em espinhos é uma adaptação a ambientes secos? Ó, já até respondi, né, quando eu expliquei ali anteriormente. Então, a diminuição dessa área foliar vai significar o quê? Menos transpiração e economia de água, né? Então, se o vegetal não vai estar transpirando, vai estar economizando água. Porque já que o ambiente seco e também quente, a planta iria perder muita água. Então, essa transformação aí é para isso, principalmente para economizar água. E por que o caule do cacto é verde? Já falei também, né? Já que as folhas, que é o local do vegetal onde armazena a clorofila, que é o pigmento que vai absorver a luz do sol para fazer fotossíntese, estavam nas folhas, as folhas foram transformadas em espinhos, então eles migraram tudo para o caule. Então o caule é verdinho por causa disso. Ele passa a ser um caule clorofilado e por isso a fotossíntese ocorre nesse local, tá? Já que as suas folhas, né, foram transformadas em espinhos. E falando em folha, quais são, né, as funções então das folhas? Fazer fotossíntese, né, na maioria dos vegetais. Tem vegetal, como nós vimos ali, né, no caso da hortelã, que além de fazer fotossíntese na folha, também faz na haste, que é o tipo de caule. Mas a maioria dos vegetais vai fazer fotossíntese aonde? Em suas folhas. Também é o local onde acontece a transpiração, respiração, reprodução, principalmente reprodução, né, do tipo assexuada, igual eu coloquei essa foto aqui. Isso aqui são aquelas plantas suculentas, né, que você pega ali uma folhinha, destaca uma folhinha só do vegetal, coloca ele em contato com o substrato, ou seja, com terra, e vai brotar ali o vegetal novamente, ó, vários brotinhos aqui. E isso aqui é um tipo de reprodução do tipo assexuada, onde esse brotinho aqui é geneticamente igual à planta que o originou. Faz também a proteção do vegetal. As folhas costumam ter uma cutícula aqui em cima, né, que protege o vegetal contra os raios ultravioletas do sol, né? E também reserva de água, principalmente essas que são suculentas, que são gordinhas, fofinhas. Não sei se você já reparou, você pega uma folhinha dessa, você aperta assim, ó, ela é fofinha e bem gordinha, por quê? Tá cheio de água ali dentro, né? O cacto também, o caule dele tem bastante água, mas aqui a gente está falando de folha. Então as folhas desses vegetais, principalmente suculentas, têm bastante reserva de água ali. Então essas são as principais funções da folha: fazer fotossíntese, transpiração, respiração do vegetal, reprodução, principalmente do tipo assexuada, proteção com a formação da cutícula, né, contra o calor, né, e também os raios solares, e também faz reserva de água. Aí aqui tem algumas partes da folha. A folha completa, ela tem aqui, ó, isso aqui é o caule, tá? Aí logo aqui, quando começa a surgir a folha, tem uma estrutura chamada bainha, que é a que está coladinha aqui com o caule. Depois tem essas pequenas estípulas aqui. Tem essa partezinha aqui que é o pecíolo. Aí aqui é a folha propriamente dita, né? Com a parte interna aqui, que faz a estrutura da folha chamada de limbo, e tem também as nervuras. Tem uma nervura aqui central e principal,
e tem outras nervuras aqui que são ramificadas. Então isso aqui é uma folha completa, mas nem toda a folha tem esse formato e vai ter todas essas partes. Por exemplo, uma folha incompleta, ela talvez não tenha aqui, ó, a bainha. Então vai faltar alguma coisa. E dependendo do tipo do vegetal, a folha muda totalmente o seu formato. Olha essa folha aqui do tipo invaginante, né? Que no caso a folha do milho, por exemplo. Então são folhas diferentes. Então nem toda folha vai ser assim, completinha, com todas essas partes aqui, tá? Mas aqui tem uma figura para vocês observarem e aprenderem o nome das estruturas da folha. Aqui também nós temos um corte, né, para visão microscópica. Aqui em cima fica a cutícula, que é aquela parte protetora da folha, que vai ter ali na sua epiderme superior. Tem a parte do meio da folha, que é onde você encontra ali os vasos condutores de seiva e também a clorofila, né, que está dentro do cloroplasto, que é onde vai ser feita a fotossíntese. Então tá vendo esse monte de bolinha verdinha aqui, ó, tá representando, né, justamente a presença dos cloroplastos e da clorofila, que é onde é feita a fotossíntese. E aqui embaixo também tem uma outra camada de cutícula, onde ficam presentes também essas estruturas aqui, ó, que são os estômatos. Para que servem mesmo os estômatos, né? A gente já viu isso ano passado. Essas estruturas aqui chamadas de estômatos são pequenos buraquinhos, né? Que eles vão se abrir e fechar. Esse buraquinho aqui é chamado de ostíolo, que vai abrir e fechar de acordo com a necessidade de fazer o quê? Trocas gasosas e também absorver ou perder a água e liberar ali também, né, os gases. No caso, ele vai liberar oxigênio e liberar também a água e vai absorver o CO2 para fazer o quê? A fotossíntese. Essa estrutura tem ali alguns cloroplastos. E esses cloroplastos vão fazer fotossíntese. Então, o estômago também faz fotossíntese, pela presença ali dos cloroplastos, que são essas bolinhas verdes aqui, ó. Ok? Então, a fotossíntese principalmente vai ser feita na parte do meio da folha, que é onde fica a concentração máxima de cloroplasto, e também nessas estruturas, né, como aqui o estômago, que faz justamente as trocas gasosas e transpiração do vegetal. E aqui é cheio de cloroplasto, então ele também faz fotossíntese. Quais são os tipos de folhas? Dependendo da morfologia, ou seja, do aspecto que essa folha aparece, se apresenta, ela vai ter uma classificação. Quando eu falo que é uma folha simples, é uma folha simples mesmo, ou seja, só tem uma estrutura aqui, ou seja, um limbo, né? Que é essa estrutura toda aqui. Então aqui, ó, eu vou ter o pecíolo, o limbo, que é isso tudo aqui, e as nervuras. Tem uma nervura central, principal, e as nervuras aqui, né, secundárias. Então, isso é uma estrutura só. Então, por isso que eu chamo de folha simples. Uma folha simples apresenta lâmina única, né, sem subdivisões. Algumas folhas simples são profundamente lobadas, como essa daqui da figura. Tem esses lóbulos aqui em toda a sua extensão. Ou pode ser assim, ó, inteira, sem lóbulo nenhum. Agora, folha do tipo composta, pinnada. Então, aqui eu vou ter o pecíolo, que ele é grande, ó, é isso tudo aqui. E do pecíolo vai sair várias folhinhas, que nós chamamos de folíolo, que é uma folha menor.
Então, ó, em uma folha composta, a lâmina é dividida em múltiplos folíolos, né? Então, são vários folíolos aqui saindo de um único pecíolo. E também tem a folha composta bipinnada. Então, desse tipo de folha, cada folíolo é subdividido em outros folíolos menores. Então, aqui, ó, eu vou ter o pecíolo, que é essa região aqui do meio, que vai ter ali um outro cabinho aqui, que vai ter várias folhinhas, né? E isso nós chamamos de folíolo, que vai estar ramificado. Isso tudo aqui, ó, é uma única folha, só que ela é subdividida em vários folíolozinhos. Então, dependendo de qual tipo de formato ou morfologia essa folha tenha, ela pode ser classificada em simples, composta pinnada ou composta bipinnada, tá? E aqui tem a fotografia de cada uma delas. E existe também uma classificaçãozinha em relação às nervuras. Se a nervura da folha for assim, ó, paralela, qual folha que a gente encontra isso? Na do milho, por exemplo, né? Ou também na da cana-de-açúcar, você vê nervuras assim, ó, paralelas. Então, ela é chamada de paralelinérvia. E se ela for assim, ó, toda ramificada, lembrando uma pena de ave, né? Então, ela vai ser chamada de peninérvia ou reticulinérvia. Tanto faz esse nome quanto esse. Então, eu vou ter ali uma nervura central com várias nervurazinhas secundárias saindo ali dessa folha. E isso lembra uma pena de ave, tá? Então, dependendo das nervuras, do formato da nervura, ela também recebe uma classificação. Se for nervura paralela, né? Então, paralela já lembra, ó, paralelinérvia, então lembra de paralela. E se for peninérvia ou reticulinérvia, vai ser essa toda ramificada aqui. E existem as folhas especiais, né, que caça e captura alimento, como nós já falamos ali das plantas carnívoras. Então essa aqui é a folha de uma planta carnívora, ela fica aberta desse jeito e quando o inseto ali pousa, ela fecha e o inseto não consegue fugir dali. Ela vai secretar ali enzimas digestivas que irão destruir esse inseto, né? Vai fazer uma sopa nutritiva e ela vai absorver ali os nutrientes que foi, né, um dia um inseto. Por que ela faz isso? Porque ela vive em solo que é pobre em nitrogênio e ela vai tirar o nitrogênio desse inseto. Além dela fazer fotossíntese, sim, planta carnívora faz fotossíntese. Ela é uma planta como outra qualquer, vai fazer fotossíntese. Mas o solo onde ela vive é pobre em nitrogênio. E da onde que ela vai tirar esse nitrogênio para ter ali um suplemento alimentar? Do inseto. E em que local do inseto vai ter nitrogênio? Nos seus ácidos nucleicos, DNA. Então ela vai dissolver, destruir esse inseto todinho, fazer ali uma sopa nutritiva e vai absorver aquilo tudo para suprir a sua carência em nitrogênio, já que o solo não tem, né? Pouquíssimo nitrogênio ali. Então ela faz essas duas coisas. Ela pode fazer fotossíntese, então ela é autotrófica e ela também se alimenta capturando insetos. Então ela também é heterotrófica. Quando o vegetal faz as duas coisas, ele é autotrófico e heterotrófico ao mesmo tempo, nós chamamos de mixotrófico, ok? Então ela pode ser, né, se alimentar, ter essas duas formas de alimentação diferentes. Aí aqui, né, as folhas modificadas em espinhos, que ajuda, né, a evitar ali, a perder água para o ambiente e proteção contra herbivoria. Então, os cactos fazem isso, né, para proteger e evitar perder água.
Temos aquelas que armazenam bastante água, né? Aí vai armazenar em que tipo de tecido? Do parênquima aquífero, que são as suculentas, né? Que é aquela folha gordinha, né? Que eu falei que ela tá cheia de água aqui dentro. Então é uma reserva, né, de água que essa planta faz nas folhas. Temos também a reprodução do tipo assexuada. Aqui eu coloquei o exemplo da folha dessa planta chamada de fortuna. Observa a beiradinha aqui, ó, a borda dessa folha, tá cheio de brotinho. Se eu destacar um brotinho desse e colocar na terra, vai nascer. Vai crescer ali uma planta geneticamente igual a essa que originou. Então, é uma reprodução assexuada. E temos também as brácteas. O que é isso? Olha o tamanho da flor desse vegetal. É essa partezinha amarela aqui. Tem gente que acha que são essas folhas vermelhas aqui da planta. Não, isso aqui são folhas que mudaram de cor, né? Para fazer o quê? Atrair os seus polinizadores para as flores pequenininhas que estão aqui, porque essa flor aqui talvez não chamasse a atenção do polinizador com tanta eficiência por ser pequenininha. Então as folhas que estão próximas da flor mudam de cor para que pareça, né, se pareça com uma flor maior e assim chame a atenção dos polinizadores. Com isso, eles vão ser atraídos ali por estar, né, essa cor grande, vermelha, bem chamativa, e vai conseguir acessar ali a florzinha miudinha que está ali no meio. Tá? Então, uma estratégia para fazer o quê? Atrair polinizadores, chamado de brácteas. E também tem flores que precisam de proteção. A flor mesmo é esse pedúnculozinho aqui, ó, que você observa que está cheio de pontinho branco, que são as florzinhas. Não essa parte branca aqui. Todo mundo pensa, né, que essa flor seria essa parte branca aqui. Não, essa parte branca aqui são folhas que vão proteger a flor que está aqui presa nesse pedúnculozinho. Né? E também serve de atração, né? Porque é chamativa, é grande, então ela vai, além de proteger ali, ajudar os polinizadores a encontrar melhor essas flores que são muito miudinhas e ficam presas aqui nesse cabinho, né? Nesse pedúnculozinho. Mais uma questãozinha para a gente treinar esse assunto, vamos lá. A conquista de diferentes ambientes pelos seres vivos depende de processos evolutivos que muitas vezes resultam na modificação de órgãos para adaptação à nova condição ambiental. Nesse aspecto, as brácteas coloridas e os espinhos são adaptações foliares que visam respectivamente o quê? Olha, as brácteas coloridas servem para fazer o quê? Atrair polinizador. Já que a florzinha é pequenininha, não ia conseguir fazer isso, então aquelas folhas que estão ali ao redor da flor trocam de cor para fazer o quê? Atrair, achar que fosse uma flor maior. E os espinhos? Proteger o vegetal contra a herbivoria. Então a resposta ali vai ser a letra B. Atrair polinizadores e fornecer proteção. Ok? Então, com isso ficamos aqui. É claro, esse assunto ainda continua, porque agora na outra aula nós vamos estudar flor, fruto e semente, que são as outras partes, né, os outros órgãos da planta, das angiospermas. Então, a angiosperma é um assunto bem grande, né? Mas se nesse assunto aqui, onde nós estudamos as raízes, né, os tipos de raízes, de folhas e de caule, ainda ficou alguma dúvida, é só me mandar uma mensagem que eu estou aqui para ajudar, ok? Então, até a próxima aula.